A lenda da cadeira de Busby é um conto que ressoa nas mentes de muitos, uma história que atravessa gerações e que, como um eco distante, nos lembra da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. A cadeira, que um dia foi um mero objeto de uso, tornou-se um símbolo de terror e fatalidade, uma relíquia que carrega consigo o peso de almas perdidas e destinos selados. A história começa em um pequeno vilarejo na Inglaterra, onde a cadeira foi originalmente criada. Busby, um ferreiro local, era conhecido por sua habilidade em moldar o ferro e criar peças de arte utilitária. No entanto, sua fama não se restringia apenas ao trabalho manual. Ele também era um homem de temperamento explosivo. A história conta que, em um momento de fúria, Busby matou um homem que havia se sentado em uma cadeira que ele considerava sagrada. Desde então, a cadeira passou a ser vista como um objeto amaldiçoado, e a maldição se espalhou como fogo em palha seca. A cadeira, feita de madeira escura e ornamentada com entalhes intricados, tornou-se um símbolo de morte. Aqueles que ousavam sentar-se nela, mesmo que por um breve momento, eram rapidamente acometidos por uma sorte cruel. As mortes eram sempre inesperadas e inexplicáveis, levando a população a acreditar que a cadeira estava, de fato, amaldiçoada. O ferreiro, em sua ira, havia invocado forças que estavam além de sua compreensão, e a cadeira tornou-se um receptáculo para essas energias malignas. Com o passar dos anos, a cadeira de Busby passou de mão em mão, sempre acompanhada de advertências e histórias de tragédias. Muitos tentaram desafiar a lenda, sentando-se na cadeira em busca de coragem ou simplesmente por curiosidade, mas a maioria deles encontrou um destino trágico. Um jovem, por exemplo, decidiu que a história era apenas uma fábula para assustar crianças. Ele se sentou na cadeira, riu e fez piadas sobre a maldição. Poucas horas depois, foi encontrado sem vida, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. A fama da cadeira se espalhou, e logo se tornou uma atração para curiosos e aventureiros. Pessoas de lugares distantes viajavam para o vilarejo, atraídas pela promessa de uma experiência que desafiava a lógica e a razão. Os locais, por sua vez, viam isso com um misto de ceticismo e temor. Alguns acreditavam que a cadeira deveria ser queimada, enquanto outros defendiam que deveria ser preservada como um aviso. Com o tempo, a cadeira foi colocada em uma vitrine em um museu local, onde poderia ser admirada à distância. O museu se tornou um ponto turístico, e as histórias sobre a cadeira de Busby se tornaram parte do folclore da região. No entanto, mesmo atrás de vidro, a cadeira ainda parecia emanar uma aura de maldição. Os visitantes frequentemente relatavam uma sensação de desconforto ao se aproximar dela, como se uma presença invisível estivesse os observando. Uma noite, um grupo de amigos decidiu visitar o museu. Eles eram jovens e destemidos, cheios de bravata e céticos em relação às histórias que ouviam. Ao chegarem, foram recebidos por um guia que, com um olhar sério, começou a contar a história da cadeira. Ele descreveu as mortes, os infortúnios e os eventos estranhos que cercavam a cadeira. Os amigos riram, trocando olhares de desdém, convencidos de que tudo não passava de uma história para assustar. Assim que a visita terminou, eles se afastaram da vitrine, mas a curiosidade de um deles, chamado Lucas, não o deixou em paz. Ele era o mais cético do grupo, e a ideia de que uma simples cadeira pudesse ter tanto poder o intrigava. Ele sugeriu que, em vez de ir embora, eles deveriam desafiar a lenda. "Vamos nos sentar na cadeira", disse ele, com um sorriso desafiador. Os amigos hesitaram, mas a ideia de desafiar o destino e desmascarar a superstição era tentadora. Com a luz do luar filtrando-se pelas janelas do museu, eles se dirigiram à vitrine. O guia, já longe, não estava mais presente para impedir suas travessuras. Um a um, eles se sentaram na cadeira, rindo e fazendo piadas sobre a situação. Lucas foi o último a se sentar. Ele olhou em volta, sentiu o peso da história e, em um momento de bravura, declarou em voz alta que não acreditava na maldição.
Assim que se levantou, um silêncio súbito tomou conta do ambiente, como se o próprio tempo tivesse parado. Os amigos, inicialmente rindo, começaram a sentir um frio inexplicável. A atmosfera mudou, e uma sensação de opressão começou a envolvê-los. Eles se entreolharam, e o riso logo se transformou em nervosismo. Decidiram que era a hora de ir embora, mas antes que pudessem se mover, uma luz fraca começou a piscar. A vitrine da cadeira parecia brilhar com uma intensidade crescente, e uma brisa gelada percorreu o espaço, fazendo com que os cabelos de suas nucas se arrepiavam. Desesperados, eles correram para a saída, mas a porta estava trancada. O pânico tomou conta do grupo, e eles tentaram chamar por ajuda, mas suas vozes pareciam ecoar em um vazio. Foi então que Lucas, que havia desafiado a lenda, começou a sentir uma dor aguda no peito. Ele caiu no chão, segurando-se, enquanto seus amigos observavam em horror. O que antes era uma brincadeira, agora se tornava um pesadelo. A luz da vitrine piscava cada vez mais rápido, e a cadeira parecia vibrar, como se estivesse viva. Os amigos tentaram ajudá-lo, mas era como se uma força invisível os mantivesse afastados. Lucas olhou para eles, seus olhos cheios de terror e desespero. Ele tentou gritar, mas as palavras não saíam. Em um instante, a dor se intensificou e ele se contorceu no chão, antes de finalmente ficar imóvel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A cadeira de Busby, com sua história de mortes e maldições, havia reivindicado mais uma vítima. Os amigos, paralisados pela cena horrenda, finalmente conseguiram abrir a porta e correr para fora do museu. A noite fria os envolveu, mas a sensação de alívio ao deixar aquele lugar foi rapidamente substituída pela culpa e pela dor. Eles haviam desafiado uma força que não compreendiam e agora viviam com a perda de um amigo e a sombra da cadeira amaldiçoada pairando sobre eles. A notícia da morte de Lucas se espalhou rapidamente pela cidade. Os moradores, que já conheciam a lenda, não se surpreenderam. Para eles, era mais uma confirmação do poder da cadeira de Busby. Os amigos, mergulhados em um mar de arrependimento, se tornaram os novos portadores da história. Aqueles que, em sua arrogância, desconsideraram os avisos e pagaram o preço mais alto. O tempo passou, mas a dor da perda não desapareceu. Os amigos se afastaram uns dos outros, cada um lidando com sua culpa à sua maneira. A cadeira, por sua vez, continuou a ser um objeto de fascínio e temor. O museu decidiu fechar suas portas temporariamente, mas a lenda continuou a viver, alimentada por histórias que surgiam de cada canto. Anos depois, um novo grupo de jovens decidiu visitar o vilarejo. Eles ouviram falar da cadeira de Busby e estavam determinados a descobrir a verdade. A curiosidade e a coragem eram suas companheiras, e eles estavam prontos para enfrentar o que quer que encontrassem. Ao chegarem, foram recebidos por moradores que, com expressões sérias, tentaram avisá-los sobre os perigos da cadeira. Mas, como muitos antes deles, os jovens estavam céticos. Eles foram até o museu, que agora estava reaberto, e se depararam com a vitrine que abrigava a cadeira. As histórias que ouviram eram fascinantes, mas nada poderia prepará-los para a sensação que sentiram ao se aproximar. A cadeira parecia pulsar com uma energia estranha, e uma sensação de desconforto os envolveu. Mas, como muitos antes deles, a bravura e a curiosidade falaram mais alto. Um dos jovens, chamada Ana, decidiu que era hora de desafiar a lenda. "Vamos nos sentar na cadeira e provar que não passa de uma história", disse ela com um sorriso desafiador. Os outros hesitaram, mas a ideia de desmascarar a superstição os atraiu. Um a um, eles se sentaram, rindo e fazendo piadas, até que Ana, a última a se sentar, olhou ao redor e, com um brilho nos olhos, declarou que não acreditava na maldição. Assim que se levantaram, a atmosfera mudou novamente. O ambiente ficou pesado, e uma sensação de opressão tomou conta do espaço. A vitrine começou a brilhar, e uma brisa gelada percorreu o museu. Os jovens tentaram rir, mas a tensão era palpável. Ana, que havia desafiado a lenda, começou a sentir uma dor aguda no peito, assim como Lucas anos atrás. Ela caiu no chão
enquanto seus amigos observavam em horror. O pânico tomou conta do grupo, e eles tentaram ajudar, mas a porta estava trancada novamente. O desespero tomou conta, e enquanto Ana lutava contra a dor, seus amigos tentaram desesperadamente abrir a porta. A luz da vitrine piscava intensamente, e a cadeira parecia vibrar, como se estivesse se alimentando do medo que pairava no ar. Ana olhou para seus amigos, seus olhos cheios de terror. Em um instante, a dor se intensificou, e ela se contorceu no chão, antes de finalmente ficar imóvel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A cadeira de Busby havia reivindicado mais uma vítima, e a lenda continuava a se perpetuar, como um ciclo interminável de bravura e tragédia. Os jovens, agora marcados pela experiência, saíram correndo do museu, deixando para trás a cadeira amaldiçoada e a dor de perder uma amiga. A lenda da cadeira de Busby continuou a viver, alimentada por histórias de coragem e desespero, enquanto o vilarejo permanecia como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. A cadeira, com seu assento vazio, aguardava pacientemente, esperando o próximo desafiante que ousasse desafiar sua maldição.